Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me um tempozinho breve para que possamos oferecer alguma pista de reflexão em vista do Evangelho que nós acabamos de escutar. O texto é bastante conhecido de todos nós, e eu considero esse texto como uma verdadeira pedagogia do bom relacionamento. Um caminho que Jesus Cristo nos oferece, sobretudo quando nós temos pendências, temos dificuldades na relação uns com os outros. E nós sabemos o quanto de pendência nós carregamos nessa questão. Talvez seja mais difícil da gente resolver, porque é também a mais crucial. O ser humano feliz, na verdade, não é outro senão aquele que domina minimamente a arte do relacionamento. Não é quem tem mais dinheiro, mais educação, não é quem tem mais polidez, não é quem tem mais inteligência, beleza, estatura, elegância, força física, exuberância. Tudo isso tem o seu lugar na vida de uma pessoa, mas todas essas coisas são acessórios, porque o principal é aprender a conversar com os outros, aprender a olhar para os outros, escutar a realidade dos outros e ser capaz de construir uma relação boa, saudável, de crescimento, que nos ajude a nós e as pessoas com quem nós lidamos no dia a dia. Então, quem sabe se relacionar é um felizardo, é um abençoado. Não há nada pior no mundo do que uma relação ruim, e vocês sabem disso. Uma relação pendente ou mal resolvida, uma relação quebrada, cortada, fragmentada, uma intriga, por exemplo. Eu conheço casos de pessoas que passaram a vida inteira construindo a sua casa, a casa dos seus sonhos, anos e anos a fio. Depois, com toda a alegria do mundo, mudaram-se para lá. 2 meses depois, mala nas costas para mudarem outra vez, porque tiveram uma dificuldade com o vizinho do lado. E ficou insuportável viver com aquela dificuldade. Um sonho de uma vida inteira jogado fora por conta de uma relação mal resolvida. Então, o mais importante de tudo é que a gente seja capaz de olhar com muita atenção, de ter muito cuidado, zelar por demais das nossas relações, para que elas funcionem e aconteçam a contento da melhor maneira possível para nós. E é nesse sentido que o Evangelho que a gente acabou de ler nos oferece algumas etapas para um bom relacionamento que nós devemos, quem sabe, observar. Primeiro, reconhecer as nossas imperfeições. Jesus Cristo começa dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, então ele coloca a possibilidade do pecado, do erro, da divergência, do conflito como algo concreto, algo real, algo palpável, porque acontece. Por mais que a gente tenha cuidado para não melindrar o outro,
não queimar a suscetibilidade alheia, por mais que a gente zele por uma relação saudável, tem uma hora que a gente baixa a guarda e erra. E os outros também erram conosco. Porque faz parte desse barro de que nós fomos feitos errar, cometer alguns erros, cometer alguns pecados, deslizar-nos por entre nós próprios. Então é muito importante que a gente reconheça a imperfeição da gente, mas também reconheça a imperfeição dos outros. Se eu quero ser acolhido no meu erro, eu também devo igualmente acolher o erro alheio que vem dele para mim. No fundo, é aprender a conjugar o verbo pecar em todos os tempos e pessoas. Aprender a conjugar o verbo errar de todas as maneiras, inclusive nós dentro dele o tempo inteiro. Richard Carlson, que é um grande escritor, escreveu um livrozinho para quem gosta de uma boa leitura. Vez por outra eu indico esse livro para quem não o leu ainda, que é Não Faça Tempestade em Copo d'Água. É um livro interessante, simples, fácil de ler, também não é muito denso. E ele diz exatamente isso lá nos capítulos. Faça as pazes com as suas imperfeições. Porque uma pessoa perfeccionista e que leva isso a sério está fadada ao fracasso. Quem gosta de tudo perfeito, essa sua mania de perfeição torna-se incompatível com a sua felicidade, com a sua paz interior. Não dá para conjuminar uma coisa com outra, porque não existe perfeccionista feliz. Porque a pessoa perfeccionista está sempre insatisfeita, reclamando, está sempre naquela obsessão pela perfeição. E aí é uma batalha perdida. Nós não evoluímos, nós não vamos para frente. Nós não nos ajudamos e não ajudamos a ninguém. Então evitemos esse perfeccionismo. Lembro-me da história que meu pai contava de Nasruddin. Nasruddin era um homem que passou a vida inteira procurando a mulher perfeita para casar-se com ela. Ele tinha dinheiro, tinha recursos, era um homem bem aparentado, era alguém polido, educado, e ele saiu pelo mundo afora. Só me caso com a mulher perfeita. Passou 3 anos andando. Todos sabiam dessa sua busca. Voltou para a sua terra. E aí os amigos logo perguntaram: e aí, Nasruddin, encontrou a mulher perfeita? Ele disse: encontrei. E aí o pessoal disse: e quando é que vai ser o casamento? Ele disse: não vai ter casamento não. Mas por quê? Porque também ela estava procurando o homem perfeito, que não era ele, naturalmente. Nenhum de nós é perfeito. Aliás, a palavra perfeito vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. Ou seja, acabado. A gente não chegou ao fim ainda, a gente não acabou ainda esse processo, estamos em construção permanente, estamos dentro do processo. Então é preciso que a gente aceite que é imperfeito e aceite que os outros também o são naturalmente. Esse dado não nos pode faltar. Por mais que nós desejemos fazer o certo, nós erramos. Aliás, por que nós divergimos uns dos outros? Essa é uma pergunta boa. Por que nós estamos sempre nas diferenças? E sempre que estamos juntos, as diferenças aparecem. Por uma razão muito simples, porque nós já nascemos divergentes. Nós já nascemos desiguais. Então, tudo entre nós vai evidenciar, colocar para fora essa desigualdade que é característica fundante, natural, com a qual nós viemos ao mundo. Não é nada demais a gente perceber as diferenças. Seria muito ruim e até mesmo uma coisa inumana que nós não fôssemos diferentes, portanto não divergíssemos uns dos outros, não mostrássemos as dificuldades que temos na relação. Os conflitos, eles, via de regra, são frutos dessa condição de desiguais que temos nós, que carregamos conosco o tempo inteiro. Então, entre grandezas iguais, não existem conflitos. Agora, entre grandezas diferentes, os conflitos lá estão.
é o nosso caso. Eu costumo pensar que cada um de nós é um país. É como se fosse um país diferente. Um país que tem uma língua própria, um país que tem valores próprios, um país que tem uma cultura própria, costumes próprios, uma maneira diferente de agir, uma forma diferente de conceber todas as coisas. Nós somos um universo, e são muitos, milhões, bilhões de universos na face da Terra. Vocês que tiveram a experiência já de ir para um país qualquer, seja a passeio, seja para passar uma temporada, seja para morar, sabe do que eu estou falando. Quando a gente chega num país que não conhece a língua direito, a gente tem aquela preocupação de estar sempre escutando, os olhos esbugalhados, os ouvidos bem abertos, para escutar direitinho o que é que as pessoas estão dizendo. E ao mesmo tempo, quando for falar, a preocupação é muito maior ainda, para falar a palavra certa, para não dizer besteira, para não ferir, para não magoar, às vezes inconscientemente. É um cuidado que perpassa a nossa vida o tempo inteiro, desde o primeiro momento até o último em que estamos convivendo numa cultura diferente da nossa. Porque a gente quer se comunicar, a gente quer ser feliz, a gente quer aproveitar aquele relacionamento num país estranho. Dentro da nossa casa nós temos alguns países estranhos, pessoas com línguas diferentes da nossa, pessoas que têm valores às vezes totalmente contrários aos nossos, e são familiares nossos, são parentes nossos, são pessoas que têm o mesmo sangue nas vezes que nós temos. Então é preciso respeitar essas pessoas, olhar com cuidado para essas pessoas e ao mesmo tempo permitir que elas olhem com o mesmo olhar atento para nós, em busca de uma atividade que nos ajude a criar comunicação e comunhão dos dois lados. Então, trata-se aqui da gente perceber que tudo nessa vida tem uma razão de ser. Tudo, inclusive os nossos erros, inclusive os nossos conflitos, inclusive os nossos pecados de pessoas para pessoas. Porque ninguém é ruim porque quer. Ninguém é uma pessoa má porque escolheu conscientemente ser ruim. Aí diz, olha, eu vim aqui para atanasar a vida dos outros, vou passar a vida todinha fazendo isso. Pode até passar a vida atanasando os outros, mas não faz isso conscientemente, não é um propósito seu. Ninguém carrega isso consigo. Há alguma coisa lá atrás sustentando, justificando determinados comportamentos mais nocivos, menos benéficos na relação. Ou seja, diante de um erro de alguém, nessa perspectiva que agora estou abordando com vocês, ao invés da gente ficar perplexo e dizer assim, olhe, eu não acredito que essa pessoa fez isso de novo. Não é assim que a gente faz? Eu não acredito. Já não respondo mais por mim. Olhe, não me peça para entender isso. Eu acho que a indagação da gente deveria ser outra. Essa pessoa deve ter um bom motivo para fazer o que fez outra vez. Quando a gente se coloca no lugar do outro, cria uma certa empatia com os outros, a gente sofre menos com os erros cometidos por eles. A gente suporta melhor. A gente se deixa afetar minimamente. A gente perdoa com mais facilidade e encontra motivação para corrigi-lo na medida e na proporção correta em que ela nos deixa fazer. Então é importante que nós criemos empatia com as pessoas e coloquemos-nos no lugar delas. Foi isso que José fez, por exemplo, em relação a Maria. Quando Maria apareceu-lhe grávida, ele poderia, e a lei o amparava, poderia abandoná-la, inclusive poderia denunciá-la à justiça, e todas as pessoas que eram supostamente tidas como infiéis, como adúlteras, poderiam ser apedrejadas publicamente. Mas ele não. Ele saiu de fininho, pelo menos arrumou a mala e disse, amanhã já não me encontram mais aqui. Até que veio em sonho o anjo e lhe anunciou que de fato tinha acontecido a Maria. É porque José no mínimo pensou assim, olhe, eu conheço muito bem essa mulher, eu sei quem ela é. Ela sempre foi muito leal, muito fiel,
sempre muito amorosa, uma pessoa em que sempre acreditei e continuo acreditando, mas por não saber o que lhe aconteceu e não saber que motivação ela teve para fazer o que fez, eu vou me ausentar. Todo mundo tem um motivo para fazer o que faz, porque nós também, nos nossos segredos, gostaríamos que os outros, ao invés de jogar pedras em nós e nos condenar, percebessem que nós tivemos os motivos para fazer o que fizemos. E que não nos perguntassem nada, apenas aceitassem que esses motivos existem. Então, essa é uma conduta muito importante na relação com as pessoas. Depois Jesus Cristo disse, se alguém erra contra ti, vai corrigi-lo. O verbo ir indica movimento, ação, iniciativa. Tomemos a iniciativa de cortar o mal pela raiz, ou seja, é o contrário do que a gente faz. Geralmente, quando alguém erra contra nós, nós ficamos na nossa, ficamos esperando que ele tome a iniciativa e dizemos, eu não vou lá não vou pedir perdão, não vou pedir desculpas, não vou me expor, porque quem começou isso foi ele, foi ela, não fui eu. O responsável é ele, é ela, não sou eu. E inclusive tem provas aqui, todo mundo sabe que foi assim. O ruim da história não sou eu. E a gente vai completando. Eu não sou nenhum santo, mas nesse particular o problema foi dele ou foi dela. Olhe, não interessa quem começou o que não presta e que está nos magoando. O que interessa é que nós vamos acabar com isso. Quem começou é menos importante. O responsável é menos importante. Agora, quem vai colocar uma pedra em cima e resolver essa questão de uma vez por todas, sou eu. Esse é um grande privilégio. Puxar para nós a responsabilidade por algum mal feito de alguém contra nós, ainda que nós não tenhamos responsabilidade alguma. Na hora que eu trago para mim a responsabilidade, eu me ajudo, porque eu estou sentindo o efeito nefasto daquele erro em mim, e ajudo a pessoa a se corrigir. Porque ela vai pensar, olha, ele não é responsável de jeito nenhum por isso, e é ele quem está resolvendo. Ele não tem culpa nenhuma disso, e é ele quem está puxando para si. Vamos envergonhar o outro, e quem sabe o outro possa agir de uma forma diferente da próxima vez. Esse é um dado que a gente não pode relegar de maneira alguma. O Evangelho sugere que nós nos aproximemos de quem errou, que quebremos o gelo, que não sejamos reféns da vontade dele ou dela, da sua iniciativa que não acontece, da sua ruindade, da sua covardia, da sua vergonha. Não paremos a nossa vida, deixemos de evoluir só porque o outro decidiu parar a vida dele, não evoluir na caminhada dele. Não sejamos ruins e perversos só porque alguém se manifesta ruim e perverso. Ele é ele, ela é ela e eu sou eu. Todos temos uma compreensão diferente e às vezes nós estamos anos-luz à frente de alguém. Temos a obrigação de continuar a nossa caminhada e rezar, torcer e fazer o melhor que nós possamos para ajudar o outro a sair do seu lugar de perversidão, o seu lugar de problemas, de dificuldades que trazem para si e para a humanidade inteira. Então não importa quem começou, importa quem vai acabar. É a chamada prática da lei da doação. Não sei se vocês sabem, mas uma das 7 leis universais que de alguma forma determinam a nossa vida é a lei da doação. Significa, o que você quer, coloque. O que você quer, ponha. Não fique esperando dos outros. Não fique rezando o tempo inteiro aquela reza totalmente separada da realidade, alienada, como se Deus fosse trazer, mandar do céu só porque você está rezando, mas não faz absolutamente nada para ter isso. É preciso olhar essa lei que diz assim: se você quer amor, ame. Se você quer perdão, perdoe. Se você quer compreensão, compreenda. Não dependa da falta de amor, da falta de perdão ou da incompreensão de quem quer que seja. Toque a sua vida, vá para frente, dê passos. E se você fizer o melhor, o que tem de ser feito, quem sabe vai ser uma boa referência para os outros que erraram
e que permanecem no seu erro. E Jesus continua: vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Em particular. Cortar o mal pela raiz. Procurar a explicação daquela pessoa que somente ela pode explicar. Porque às vezes a gente dá muito ouvidos aos atravessadores, aos fofoqueiros, aqueles que vão fazendo mexericos e vão trazendo para nós, vão criando intrigas e vão levando conversa daqui para lá. E por incrível que pareça, tem gente que só faz isso na vida. É arruinar a vida dos outros, criar problema para os outros. A gente não sabe por quê, mas faz. Talvez nem eles sabem, mas fazem. Se passar um dia sem fazer o que não presta, para eles é um milagre. Eles têm que fazer algo mal feito naquele dia. É como aquele menino, aquele rapazinho que todo dia fazia uma peripécia. Estava vendo um comício à noite, ele estava chegando em casa e disse: não fiz nada que não preste hoje. Não é possível. Vou chegar em casa sem nada que não preste. Resolveu sair de casa para fazer alguma estripulia. Tinha um comício assim numa baixada. Ele pegou uma pedra relativamente grande e jogou lá no meio do comício um monte de gente. Correu para casa, se trancou. Meio feliz, né? Aquela felicidade mórbida, porque fez alguma coisa que não presta, a sua lição do dia. E aí, 3 minutos depois, o telefone, naquela época o telefone fixo, tocou. Ele atendeu e disseram: olha, venha para cá depressa, que jogaram uma pedra no comício e pegou na cabeça de sua mãe. Mesmo quando a pedra que nós jogamos bate em um dos nossos, nós continuamos jogando pedras. Tem gente que não consegue deixar de viver dessa maneira. Então vai corrigi-lo, mas em segredo, em particular, tete a tete, a sós contigo. Evita os atravessadores, aqueles que vão infernizando a nossa alma e vão dizendo coisas que o outro não fez e a gente vai acreditando que fez. E às vezes o mal entre nós e o outro é pequeno, mas depois fica tão grande que é irreparável. A gente não consegue mais reatar a relação, costurar. As possibilidades são mínimas, porque a gente vai se irando, vai ganhando cada vez mais raiva. É como aquele senhor que estava de mudança na casa dele e estava arrumando os móveis todos, uma casa num lugar ermo, distante, separado, num sítio, e ele precisou de um serrote lá para parar a perna de um móvel. E disse: eita, só por falta desse serrote eu vou ter que deixar esse trabalho para amanhã. Amanhã eu já queria fazer outras coisas aqui. E aí um vizinho assim, que estava lá acompanhando e ajudando, entre aspas, disse: olha, quem tem um serrote é aquele vizinho lá da frente, daqui a 300 metros. Ele disse: então vou lá buscar, vou lá pedir emprestado. Ele disse: mas eu vou dizendo uma coisa, ele é muito suvina, viu? Ele é mão fechada, ele é agarrado, ele não dá nada dele a ninguém. E ele disse: não, mas eu vou, porque eu estou precisando do serrote. E quem precisa se estica, eu vou lá. E saiu no sol quente do meio-dia, e daqui a pouco vem aquela vozinha que ele ouviu lá do vizinho dele: é capaz desse sujeito não me dar o serrote mesmo. Viu? Tem gente ruim, é capaz de ser um deles. Mas eu vou, preciso do serrote. E foi. Mas se ele não me der serrote, eu não sei nem o que eu faço, nem respondo. E foi alimentando aquele ódio. Chegou lá, depois aquele sol escaldante, bateu palmas. O vizinho abriu a porta com toda a alegria do mundo e disse: oh, pois não, em que posso ser útil? Eu disse: engula seu serrote. Às vezes a gente age assim com as pessoas. Está tão irado, sem saber porquê. Não houve nada, não comprovamos nada, mas abrimos demais os nossos ouvidos para as conversas alheias. É importante ignorar o que não presta e que vem para os nossos ouvidos. Aliás, o bom senso nos ensina que nós devemos sempre elogiar em público e criticar em particular. Sempre. Se você tiver um elogio para fazer a alguém, não é um elogio falso, é um elogio verdadeiro. Se fizer em público, não está fazendo mal. Aquela pessoa vai se sentir motivada para continuar fazendo o bem que faz. Mas se tiver uma crítica para fazer, chame a pessoa e converse com ela. Ela pode não gostar, mas vai agradecer pela forma delicada e reservada, respeitosa, atenciosa que você utilizou para lidar com ela naquela
dificuldade. Porque as pessoas mais cedo ou mais tarde nos agradecem quando nós agimos de forma correta. E aí depois Cristo diz, e aqui eu estou terminando, se isso não resolver, toma contigo mais uma ou duas pessoas. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas sozinhos. Não dá, a gente não tem essa compreensão. Nós temos que partilhar muitas e muitas coisas. Nós sabemos de umas, mas não sabemos de outras. Todos nós somos ignorantes em alguns aspectos, apesar de muito inteligentes e cultos em outros aspectos. Fiquemos com aqueles que dominamos, mas ao mesmo tempo sejamos humildes para acolher a ajuda naqueles aspectos que nós não controlamos, não fazem parte de nós. Às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente num caso qualquer, que a gente não enxerga um palmo à frente do nariz. Então peça a opinião de alguém seu, alguém próximo, um amigo comum às duas partes. Às vezes alguém da igreja, é alguém confiável, uma pessoa mais sábia, mais experiente, para ver que de fora, quem sabe, ela não tem uma opinião para dar, ela não abre as possibilidades. E aí tudo se resolve com a palavra de uma ou duas testemunhas. E depois Cristo diz, mas isso não resolveu. Então procure a igreja. A igreja aqui significa as instituições existentes, em todas as suas instâncias, formais e informais. Por exemplo, as ciências. Há casos que a gente tem que procurar o auxílio da ciência. A religião, a justiça. Alguns casos são casos de polícia. E a gente quer resolver com uma conversazinha, com um agradozinho. Não vai resolver. Hoje, por exemplo, nesse caso específico do feminicídio, que tem aumentado e muito. Todos os dias a gente lê as manchetes dos jornais. Homens insatisfeitos porque receberam um não da namorada, da noiva, da mulher, que vem sofrendo a vida inteira nas mãos daquele, e aí eles não se satisfazem, não aceitam e matam a mulher. Mas dão sinais antes. É preciso a gente escutar esses sinais, para a gente não morrer. E aí, às vezes, é caso de polícia mesmo. Tem que colocar a intervenção da polícia para estabelecer uma distância legal e para que a gente diminua os riscos e as probabilidades de que o desfecho não seja nada bom para a gente. Então, vejam vocês, Jesus Cristo oferece caminhos os mais diferentes, níveis e etapas mais distintas para a gente recuperar, resgatar a boa relação entre a gente. Agora, se nada disso funcionar, considere-o um pagão ou um pecador público. Cristo quer dizer com isso que a gente desista? Não. Ele quer dizer que você bata no peito e diz, fracassei. Todas as estratégias que eu usei até hoje, nenhuma delas funcionou. Eu vou ter que encontrar estratégias diferentes. Vou dar um tempo para mim, um tempo para ele ou para ela e encontrar uma nova forma de abordar esse assunto. O que Cristo quer é que nós, sabendo a importância grande do relacionamento humano, nunca desistamos das pessoas. Não desista das pessoas. Não desista da amizade. Não desista da comunhão. Não desista do amor. Porque esse é o bem maior. E é por ele que a gente veio e é por ele que a gente vai voltar para aquele que é o amor por excelência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.